Como já falamos muitas vezes, o corpo humano foi projetado para se curar e vai se curar se lhe proporcionarmos as condições corretas. Já analisamos essas condições básicas que listamos no quadro aqui: ar puro, luz solar, não colocar nada no corpo que o prejudicará, descanso adequado e dormir cedo, exercício, movimentar o corpo diariamente, ter uma dieta adequada, uma dieta nutritiva, beber suficiente água e confiar em Deus, confiar naquele que nos deu este corpo com sua capacidade inata de se curar. Nesta apresentação, vamos ver alguns remédios naturais. Quando surgem dores e mal-estar, quando surgem pequenos acidentes, há algumas coisas simples que podemos fazer para trazer alívio, mas não somente trazer alívio, mas também impulsionar a cura no corpo. Vamos analisar muitas coisinhas aqui, e eu tenho uma mesa repleta de itens aqui. O primeiro que vamos analisar é a humilde cebola. Acho que toda casa tem uma cebola, e nunca vou me esquecer da cebola, porque foi o primeiro remédio natural que eu fiz na vida. Acho que mencionei a história quando falei sobre como entrei no ramo de remédios naturais. Quando minha filha teve uma dor de ouvido aos 16 meses e depois de 6 semanas e 4 ciclos de antibióticos, a dor de ouvido voltou. Então, quando meu segundo filho teve uma dor de ouvido, eu não fui ao médico dessa vez. Fui visitar a senhora do lado e disse a ela: "O que sua mãe fazia quando você tinha dor de ouvido?" E ela disse: "A minha mãe cozinhava uma cebola ao vapor, ela mantinha as duas pontas, tem uma ponta mais dura de onde vêm as raízes, e esta aqui é a ponta de cima, de onde sai a haste. O melhor é cozinhar a vapor ou secá-la assando-a. Se cozinhá-la na água, alguma das propriedades de cura podem se perder na água. E logo cortar-se pela metade, como eu fiz aqui. Agora vocês veem 2 conjuntos de anéis. O que fazemos é cozinhar ao vapor e depois disso estará bem quente. E depois é só apertar. Estará bem quente, fervendo, a cebola, mas o suco quente entrará em contato com a colher fria. E isso chegará na temperatura adequada e você pode colocar algumas gotas no ouvido. Logo, envolvemos essa cebola num pano. Envolvendo-a algumas vezes no pano, a cebola vai esfriar bem rápido. Vamos testando até chegar numa temperatura suportável e colocamos sobre o ouvido à medida que a pessoa consiga suportar. Ainda está um pouco quente, é possível colocar um pano, acrescentando mais camadas por cima. E quando tiver colocado no ouvido, na temperatura adequada, você pega um pedaço de plástico e o coloca sobre a cebola. O motivo pelo qual você coloca o plástico por sobre é que manterá o calor. E só podemos usar essa cebola enquanto ela estiver aquecida. Quando esfriar, devemos tirá-la. Parte do alívio que ela traz está no calor. A cebola é uma das que puxa. Portanto, o calor da cebola e o poder de atração da cebola trazem grande alívio. Às vezes vai puxar o pus, faz-se um pequeno furinho e o pus sai pelo tímpano. Se o corpo faz o furinho, não é um problema. O problema é se alguma coisa estourar no tímpano. Mas se o corpo faz o furo, ele pode rapidamente curar o furo. Às vezes, talvez você precise aplicar o cataplasma de cebola algumas vezes, às vezes só uma vez é o suficiente. Eu sei que com meu segundo filho, James, a senhorinha, minha vizinha, acho que eu tinha 26 e ela uns 86. Quando ela me falou sobre isso, eu fiz imediatamente. James adormeceu, ele estava sendo amamentado para dormir e eu tinha cebola aqui no braço para sentir a temperatura e sobre o ouvido dele. E ele se acalmou ali mesmo. Parece ter lhe dado muito conforto e dormiu. E quando eu o deitei na cama, eu o deitei de tal maneira que estivesse sobre o ouvido. Coloquei uma toalha dobrada algumas vezes porque eu sabia que isso manteria o calor. James dormiu por 2 horas. O que isso me diz? Ele está se sentindo aliviado. Ao acordar, ele estava feliz. Fiquei observando ele nesse dia e nos seguintes, e ele estava feliz.
Meu companheiro me dizia: eu não tenho certeza que seja o ouvido. Sempre que ele chorava, ele dizia: pode ser o ouvido. Então o levei ao médico e ele viu o ouvido que tinha dor e disse: o ouvido está totalmente limpo. Olhou no outro ouvido e tinha um pouco de cera nele. E foi minha confirmação de que o cataplasma de cebola havia dado resultado. Não é de se admirar que eu tenha me aventurado nos remédios naturais quando comparei a diferença entre 6 semanas e 4 ciclos de antibióticos com um cataplasma de cebola que fez a criança dormir em 2 horas. Também devemos analisar a causa. Eu descobri que meus filhos estavam com a dentição aparecendo e às vezes a dentição pode causar algum bloqueio nos tubos de Eustáquio. Eu não percebi isso com nenhum outro filho. Quando tive outros filhos, já tínhamos parado de tomar laticínios. E os laticínios, leite de vaca, são conhecidos por bloquear os tubos de Eustáquio, conhecidos por causar a produção de muca em excesso nesses tubos. Os tubos de Eustáquio basicamente conectam o nariz, a boca, os olhos e os ouvidos. Também é possível usar um cataplasma de cebola cozida para um furúnculo. Um homem me ligou um dia e disse: tenho furúnculos dentro das narinas. Estão doendo muito e eu não consigo entender isso. A parte interna das narinas é bem sensível. Eu disse: geralmente nós recomendamos uma compressa de cebola cozida, mas não sei como fazer isso para a parte interna das narinas. 4 dias depois, sem notícias dele, finalmente me ligou e disse que no dia seguinte, ao acordar, todo o nariz dele e a parte interna do rosto estavam inchados. Então cozinhou a cebola, partiu pela metade e quando esfriou um pouco, ele simplesmente colocou a cebola diretamente naquela área e ataou-a junto ao rosto. E me disse que deixou assim o dia inteiro, porque a sensação era muito boa, trouxe bastante alívio. Quando tirou no final do dia, tudo aquilo saiu. Ele disse que nunca teve uma cura de furúnculo tão rápida. Então lembre-se, com a cebola, o calor puxa, bem como a cebola tem esse mesmo poder. O poder de puxar da cebola é muito conhecido, é um remédio antigo. Se acabamos de pintar um quarto e o cheiro da tinta está muito forte, podemos fatiar a cebola e colocar numa bandeja e deixar ali durante a noite. E a cebola vai puxar os odores fortes para si. Ganhei uma geladeira nova há alguns anos e eu não gostava do cheiro de plástico. Então piquei uma cebola e coloquei numa frigideira dentro da geladeira e também no congelador. E no dia seguinte, quando tirei de lá, o cheiro forte tinha ido embora. E é claro que tem que descartar a cebola. Como resultado, não use meia cebola e envolva a outra metade em plástico, pois vai absorver os produtos químicos do plástico. Se eu tenho uma cebola grande e só preciso usar metade, vou picar a outra parte e colocar num pote como este e levar ao congelador. Assim você consegue guardar a cebola já aberta. Então, já vimos sobre cebola cozidas e elas podem ser usadas para dores de ouvido e também para os furúnculos. Agora vamos ver como usar a cebola crua. A cebola crua pode ser usada de algumas maneiras e eu tenho certeza que todos sabemos que quando cortamos uma cebola, podemos começar a chorar. O suco da cebola tem um efeito particular nos tubos de Eustáquio, na respiração e é provavelmente o lugar onde mais usaríamos como cebola crua. O primeiro que vamos mostrar aqui é um cataplasma de cebola para a garganta inflamada. Fatiamos levemente a cebola, pegamos um pano e em minha caixinha de cataplasma eu tenho muitos paninhos assim, é como uma gaze de algodão. E colocamos a cebola crua fatiada, só um pouquinho de cebola fatiada, assim. Agora eu dobro sobre elas. E a área que tem a gaze entre a cebola e a parte externa, eu coloco em meu pescoço. E podemos colocar um cachecol ao redor dela. Podemos colocar um pouco de papel filme e o cachecol ao redor. E dá para dormir com isso a noite inteira. E vai trazer alívio à garganta inflamada.
Agora vamos fazer algo mais com a cebola. E isso aqui pode surpreender você. Vamos picar a cebola em pequenos pedaços e vamos aplicá-la à sola do pé. Por que aplicaríamos a cebola à sola do pé? A sola do pé tem grandes poros. Tem os maiores poros de todo o corpo, que são capazes de absorver. Na sola dos pés temos reflexos do peito, da cabeça e do abdômen. O motivo pelo qual colocamos cebola na sola do pé é para tosse. Já vi isso trazer resultados incríveis algumas vezes. Pegamos uma sacola plástica. Trata-se de uma sacola plástica comum. Em Mist Mountain, compramos caixas de bolsas plásticas feitas de amido. Se você não quiser colocar seu pé no plástico, pode botar esse pano dentro do plástico e, em seguida, colocar a cebola picada assim e o pé vai em cima disso. Coloca o pano por cima e o plástico também. E fechamos a ponta da sacola ao redor do tornozelo e colocamos uma meia no pé. Lembre-se, estamos fazendo de conta que isso aqui é um pé. Então, a sola do pé está tocando a cebola picada. Eu estive com minha filha há alguns anos e o filhinho dela de 3 anos tinha tosse. Ela lhe deu um banho quente, o agasalhou, colocou-o para dormir, mas ele ficava tossindo. E a gente pensando, ele vai dormir a qualquer momento. Mas depois de meia hora tossindo e tossindo, ela o levantou, picou uma cebola, pegamos 2 sacolas e fizemos um cataplasma assim em ambos os pés. E o colocamos de volta na cama. Não ouvimos nenhuma tosse mais sequer. E já fazia 30 minutos que ele tossia sem parar. É especialmente bom para a tosse. Já vi isso acontecer muitas vezes e ouvi pessoas me dizerem que este cataplasma de cebola na sola do pé é muito, muito bom para a tosse. O que está acontecendo no mundo atualmente? É o que todos estão falando. O resfriado, a gripe, você sabe como que é chamado. Todas essas coisas podem ser muito eficazes no alívio dos sintomas do resfriado ou da gripe, ou até mesmo desta gripe. E agora vamos fazer um xarope de cebola para a tosse. Vamos precisar de um pote de vidro e colocamos aproximadamente meia polegada de cebola no fundo e aproximadamente 1 colher de chá de mel por cima da cebola. Logo, outra camada de cebola e outra colher de chá de mel. E continuamos assim até terminar a cebola, ou encher o pote. E vemos como o mel está espesso, não é mesmo? Geralmente é assim. Quando se formar o xarope, vai ficar mais fino, mais líquido. O melhor é deixar descansar por umas 24 horas. E já se pode filtrar a cebola. Fiz um desses há umas 3 horas e gostaria de mostrar como fica quando termina. Neste que acabei de fazer, só há um mel pegajoso e cebola. Este aqui que foi feito há 3 horas e dá para ver que há um xarope mais líquido aqui. Ainda não está no ponto de filtrar, mas estará pronto em 24 horas. Uma vez filtrado, você pode usá-lo, talvez por anos. Sabemos que o mel não estraga. Agora vamos ver um primo da cebola, que é o alho. O alho pode ser usado como um antibiótico bastante potente. Na verdade, um estudo que li alega que o alho é 6 vezes mais potente que a tetraciclina. Além de o alho ser antibactericida, também é antifúngico e antiviral. Então, vou lhes dar uma receita que pode ser útil para qualquer tipo de resfriado. Pode ser pneumonia, ou bronquite, ou asma, ou gripe, ou até aquela gripe. Vou lhe dar a receita. Chama-se a bomba contra a gripe.
Ela tem 6 ingredientes principais na bomba contra a gripe. Tem alho. Quanto de alho? O quanto você ousar ter. Talvez uma criança, um dente pequeno. Para um adulto, um dente tamanho médio. E amassa o alho. Gengibre. Para o gengibre, 1/4 de colher de chá, bem ralado, bem picadinho. Óleo de eucalipto. Óleo de eucalipto, 1 gota. Aqui tem uma medida definida para esse ingrediente. Uma senhora me disse: Bárbara, não é adequado para o consumo humano. Eu lhe disse: não estamos pedindo que tome 1 colher de chá inteira? 1 gota. Trata-se de um remédio que tem sido usado há anos. Uma senhora me disse que sempre que pegava um resfriado ou quando um de seus irmãos se resfriava, ela me disse isso há 40 anos. Na época tinha 80 anos, já não está mais entre nós. Mas ela disse: a mamãe colocava um pouquinho disso numa colher de chá com 1 gota de óleo de eucalipto e toda criança tinha que tomar sua dose de óleo de eucalipto com um pouco de óleo. Na Austrália, é possível até comprar comprimidos de óleo de eucalipto e mel para tratar resfriado. Lembre-se, só 1 gota. Se não tiver óleo de eucalipto, pode usar óleo de melaleuca. Pimenta caiena. Não há quantidade para pimenta caiena. É como o alho, o máximo que você conseguir tomar. Alguns só suportam uma pitada, outros 1/4 de colher de chá, outros meia colher de chá. Não conheço ninguém que vá além disso. Limão, o suco de um limão, e 1 colher de chá de mel. Esta é a bomba contra a gripe. E para isso, você adiciona aproximadamente 1/3 de copo de água quente. Se alguém tem resfriado, gripe ou qualquer tipo de sinusite, qualquer problema nos órgãos respiratórios, a dose é tomar uma desses 3 vezes por dia. Geralmente, no 3º ou 4º dia, o resfriado foi completamente erradicado ou já está no fim. Você pode começar a tomar isso a qualquer momento. É o seu antibiótico, é bem potente. E quanto ao bebê? Não se pode dar isso a um bebê? Não se pode dar isso ao infante? Mas o que podemos fazer é fatiar bem fininho o alho, que é o que eu estou fazendo agora. E pode colocá-lo num paninho e atá-lo à sola de seu pé. Então, eu cortei um paninho assim. E as lâminas de alho podem ser colocadas no pano. E podem ser cobertas, porque não queremos que as fatias de alho toquem a sola do pé, porque podem causar bolhas. A cebola não fará isso, mas o alho sim. Estamos fazendo de conta que meus dedos são a sola dos meus pés. E atamos isso à sola dos pés e é possível colocar a meia, a botinha. Meu filho James, quando tinha 3 anos, costumava ficar com o peito cheio. Eu colocava isso nos pés dele, colocava o sapato com a meia e ele saía para brincar. E cada passo que dava, recebia um pouco de alho no sangue. Em Salmo 104:14, diz que Deus deu as ervas para o serviço do homem. Então, esse alho vai entrar e o corpo vai levar aonde ele precisa ir. E eu descobri que ele ajuda a soltar qualquer congestão no peito. E ainda pode ajudar a limpar as vias nasais um pouco. No final do dia, quando tirei as meias e os sapatos de James, tudo o que restou era algo que parecia pedacinhos de couro amarelo ressecados. Todo o suquinho que havia ali não estava mais. E dava para sentir o cheiro do alho em seu hálito em poucos minutos. E leva 1 minuto para que uma gota de sangue percorra todo o corpo. Bem, esse é o alho. Agora vamos analisar o gengibre. O gengibre é bem conhecido por ser uma erva anti-náusea. Se alguém tem náusea, rale bem fininho o gengibre, coloque água fervente nele e pode tomar de golinho em golinho esse chá. É um chá delicioso. Talvez você tenha que usar um ralador como esse, o ralador mais fininho deste grande aqui.
Adicionar 1 colher de chá num bule e colocar a água fervendo ali. Em uns 10 minutos já estará numa temperatura em que se poderá beber e vai poder tomar de gole em gole. Se comprar comprimido para enjoo em viagem de navio ou de carro, geralmente é apenas gengibre comprimido. Agora vamos usá-lo externamente. Vamos fazer um cataplasma. Eu dobrei o papel filme algumas vezes para que fique um pouco melhor de usar e coloco isso aqui na minha tábua de picar. Pego um pano. É bom ter uma caixa para cataplasma e ter uma coleção desses paninhos. É um bom tamanho para cataplasma. Agora vamos ralar o gengibre. E ralamos na parte pequena. Onde podemos usar o gengibre? O gengibre pode ser usado em qualquer dor nas articulações. Lembre-se, gengibre para juntas. E eu ralo, vou colocar num punho inchado. Em qualquer lugar onde haja uma inflamação nas juntas, ele pode ser usado. Digamos que alguém tem artrites nas juntas e está bem dolorido. Pode ser preparado um cataplasma de gengibre. Esse cataplasma de gengibre parece puxar a inflamação nas juntas. Dá para ver aqui que estou espalhando gengibre. Vou aplicar numa área provavelmente de 2 por 2 polegadas. Espalho de maneira bem uniforme. E agora, para fazer o cataplasma, a gente vai fazer um pacotinho. A parte superior sobre a inferior e um lado sobre o outro. Viramos do outro lado. E a parte que vai sobre o corpo é a parte que só tem uma camada. Então, dá para você ver o suco de gengibre amarelo que está tentando passar por aí. Também vemos que o plástico deve ter meia polegada a mais que a compressa. E o motivo pelo qual usamos o plástico é para proteger a roupa, mas também evitar que o cataplasma esfrie. Digamos que vou colocar no meu punho. Eu coloco sobre uma região assim e passo uma fita para atá-lo. O melhor é atá-lo bem, pois não queremos que o ar entre em nenhuma dessas áreas para esfriá-lo. Não queremos isso frio. Então, isso pode ser usado para artrite, para gota, para joelhos inchados, para lombar. É muito bom para dores na lombar, qualquer lugar onde haja inflamação. Então, para dores na lombar, temos visto gente que comprovou sua eficácia. Teve gente em nosso recanto com dores muito fortes na lombar. Aplicamos o cataplasma de gengibre. Geralmente a calça deles consegue segurá-lo no lugar e dentro de 30 minutos eles nos dizem que está ficando bem quente. Quando a pele fica quente debaixo do cataplasma de gengibre, é uma indicação de que está puxando a inflamação das articulações para a pele. Quando alguém tem dores na lombar, geralmente querem colocar uma bolsa de água quente no local. A bolsa de água quente também traz alívio, porque sempre que temos dores, os músculos tendem a dar cãibras. Basicamente, são solidários à dor. E o nosso corpo naturalmente traz cãibras frente à dor, porque é doloroso. E a bolsa de água quente relaxa esses músculos tensionados. Então, há certo alívio. Mas a bolsa de água quente numa região inflamada pode aumentar a inflamação. Então, uma bolsa de água quente não é realmente a melhor opção, porque aumenta a inflamação, apesar de relaxar os músculos, enquanto o cataplasma de gengibre, aplicado na lombar inferior, o gengibre começa a puxar a inflamação das juntas para a pele e toda a área começa a esquentar. Isso está relaxando os músculos tensionados, o cataplasma de gengibre está relaxando os músculos tensionados e puxa a inflamação das articulações. Eu geralmente aplico o cataplasma de gengibre por volta das 6 da tarde. Se a pessoa tem um joelho inflamado, um punho inflamado, o que seja,
Isso permite que a pessoa sinta o quão quente vai ficar, porque se você coloca logo antes de ir dormir, 30 minutos depois você vai despertar porque a sensação de queimação será grande e isso vai interferir no seu sono. Então, se colocá-lo por volta das 6 da tarde, você dá à pessoa a oportunidade de avaliar e dizer: gostei desse calorzinho, eu consigo dormir com ele, ou está muito quente, vou tirar. Mesmo que você tire depois de 30 minutos, já deu para ter efeito. Uma senhora me enviou um e-mail. Ela experimentou passar a noite toda com ele e pela manhã ela tinha 50% menos dor no joelho. Ela ficou tão empolgada que fez outro e trocou na hora do almoço, tomou banho e no final do dia fez mais um. E quando acordou na manhã seguinte, seu joelho estava todo vermelho e inflamado. Ela me enviou um e-mail perguntando: o que foi que eu fiz? Eu disse: você exagerou. Ela disse: o que eu faço agora? Eu disse: nada. Nada de cataplasma de gengibre esta semana, pelo menos até que essa pele se recupere. Ela fez tanto cataplasma que muita inflamação saiu das articulações para a pele, a ponto de inflamar a própria pele. Se você tem artrite ou articulações inflamadas, minha sugestão é fazer durante a noite ou por algumas horas à tarde. Há outros cataplasma, você vai ver ao avançarmos aqui, que podem ser usados para inflamações de tecido e para outros incômodos. Um deles é o de batata. A batata é bem refrescante. O que aquela pobre senhora pôde colocar em seu joelho inflamado agora é batata. A batata é bem refrescante, é rica em potássio, em fósforo e a pele absorve esses minerais que a auxiliam na cura. Vou mostrar como fazemos o cataplasma de batata. Mais uma vez, colocamos o papel filme, temos um outro paninho aqui. É uma boa ideia comprar uma caixinha e separá-la como uma caixa de cataplasma para que quando ocorrer uma crise você tenha tudo à mão. Para o cataplasma de batata, vou usar o ralador grande. O cataplasma de batata é usado de maneira diferente. Você nunca usará o gengibre em partes mais delicadas do corpo. Nunca usará no olho. Não o cataplasma de gengibre. Deixe o cataplasma de gengibre para as juntas. Gengibre para as juntas. Enquanto o de batata pode ser usado em uma ampla variedade de lugares, porque o gengibre ajuda com as inflamações das articulações, enquanto a batata traz alívio em inflamações de tecidos. Então, aqui temos nossa batata ralada. Mais uma vez, fazemos um pacotinho e colocamos a parte superior para baixo e de baixo para cima, ambos os lados para dentro e viramos. E já temos nosso cataplasma de batata. O cataplasma de batata é excelente para um tornozelo inchado, de uma torção de tornozelo. Diminuirá a inflamação do tecido, enquanto o de gengibre é para a inflamação de juntas, o de batata é para a inflamação de tecido. Também puxa. Já vi puxar uma grande farpa. Aconteceu com meu filho. Ele tinha uma grande farpa na sola do pé. Não sabia que estava ali, só sabíamos que ele havia machucado o pé. Estava correndo e havia umas travessas de madeira ao redor da piscina. Tínhamos ido à casa de um amigo e eles fizeram a paisagem ao redor da piscina como um oásis com palmeiras, mas eles tinham velhas travessas de ferrovia de madeira. Acho que em algumas áreas já estava apodrecendo um pouco, e William correu e machucou seu pé contra uma delas, bem abaixo do dedão do pé. Ele veio correndo em minha direção chorando. Acho que tinha uns 10 anos na época. Eu olhei e não consegui ver nada, mas havia um furinho ali. Quando chegamos em casa, colocamos o cataplasma de batata ralada ali, pois estava começando a inchar. Devo ter feito um pouco menor que esse aqui, para um pezinho de um menino de 10 anos. Basta colocar o pé aqui com o plástico por cima para evitar que o cataplasma esfrie, mas também evita encharcar a roupa ou a meia ao redor disso. E é só atar.
É por isso que sempre fazemos isso bem cobertinho com um plástico. Eu não envolvo a região toda com plástico porque eu não gosto muito do plástico na pele. É apenas o suficiente para evitar que esfrie e também para proteger a roupa. Eu fiz isso todas as noites para o William porque ele ainda manquejava. E depois de 2 semanas e meia, o William ainda manquejava. E o cataplasma evitava que o pé inchasse, mas ele ainda manquejava. Um amigo veio nos visitar e eu disse a ele, não sei qual é o problema com o William, ele ainda manqueja. Ele pressionou a sola do pé do William e o William quase foi à lua. Ele gritou, meu amigo disse, eu sinto um pedacinho de madeira nesse pé. Vai precisar de cirurgia para tirar isso daqui. Meu amigo era um terapeuta natural, mas ele disse, isso aqui está bem fundo. William olhou para mim e eu disse, tudo bem, William, vamos fazer a cirurgia da batata ralada. Eu só fazia de noite, mas agora passei a levar mais a sério. Fazia de noite e pela manhã, fazia um banho de água quente e água fria. Já falamos um pouco disso na palestra sobre água. O que eu fiz foi colocar seu pé em água quente por 3 minutos e, em seguida, na água bem fria por 30 segundos. Fazia isso 3 vezes. A água quente e fria, ambas têm um efeito estimulante. E depois de 3 minutos, o sangue começa a desacelerar na água quente e tudo começa a relaxar. Então, tiramos da água quente e colocamos na fria. E isso gera estímulo. Mas após 30 segundos, tudo começa a desacelerar. Então, colocamos de volta na água quente. Fizemos isso 3 vezes, 3 na água quente e 3 na fria. E colocava batata ralada no pé durante a noite. Fiz isso porque aumenta o fluxo de sangue na área, que é o melhor remédio. Pela manhã, fiz outro ciclo de água quente e fria e outro cataplasma de batata ralada até o meio-dia. E trocava o cataplasma novamente. Então, ele recebia 3 cataplasmas de batata num período de 24 horas. Seu pé começava a parecer uma ameixa seca, mas eu não me importava. Precisávamos tirar aquilo. Precisávamos tirar aquela farpa de madeira. Depois de 2 dias e meio, vi um pequeno pontinho preto aparecendo num furinho na sola do pé. Esse pontinho preto tinha o tamanho de uma lentilha. Pegamos uma agulha e colocamos ao lado do pontinho e puxamos. Tinha facilmente um pouco mais de 1 polegada de comprimento. É uma grande farpa para um pezinho de um menino de 10 anos. Ficamos muito agradecidos. Agradecemos a Deus por ter saído. Será que em algum momento poderíamos ter ido ao médico? Se o pé dele inchasse, se não houvesse alívio no que estávamos fazendo, certamente iríamos. Mas eu estava falando com um amigo meu que é médico e ele me disse que teve um jovem que foi se consultar com ele com um pedaço de bambu na sola do pé. Levaram-no para a cirurgia, abriram, mas não puderam encontrar. Ele dizia, não podemos continuar cortando o tecido. E ele conhecia de remédios naturais desde a época em que ele era menino. Então falou para a mãe, vá para casa e faça banhos de água quente e fria todas as manhãs e todas as noites. Isso vai aumentar o fluxo de sangue na região. E pouco a pouco, o corpo expulsou aquele pedaço de bambu. Então, eu também conhecia essa história. E pelo fato de William não ter dor e o cataplasma de batata ralada ter mantido todo o inchaço controlado, eu sabia que podíamos fazer o que estávamos fazendo. E aquilo saiu. Dá para imaginar se eu não tivesse feito o banho quente e frio e o cataplasma de batata? Seu pé estaria todo inchado, poderia ter envenenado o sangue. Foi assim que eu descobri como o cataplasma de batata ralada é forte. Ele alivia a região, diminui o inchaço e permite que o corpo trabalhe com o corpo para expulsar aquela farpa. Eu não me surpreenderia se aquela farpa estivesse a mais de 1 centímetro ou meia polegada para dentro do pé. Mas pouco a pouco ela foi saindo. Sabe, o corpo está projetado para se curar e os remédios simples estão, na verdade, ajudando o corpo em seu processo para conseguir extraí-lo. Se alguém tem conjuntivite ou olhos vermelhos ou inchados, pode colocar compressa de batata ralada nos olhos. É muito calmante.
Uma amiga minha me ligou uma vez quando seu filho tinha só 10 meses de idade. Eu o ouvi chorar pelo telefone. Eu disse, qual é o problema com Louis? Ele disse, seu pequeno pênis inchou. Está 2 vezes o tamanho. O que fazer agora? Se o levarmos ao hospital, o que eles vão fazer? Então eu disse, rapidamente, faça um cataplasma de batata, mais ou menos desse tamanho, e deixe sobre toda a região escrotal dele. E coloque a fralda por cima. Ela disse que dentro de 10 minutos com o cataplasma ele se acalmou. Sabe, estava tão quente, inflamado, e a maior parte das dores vem por causa da inflamação. Isso faz com que a inflamação diminua. Ele dormiu por algumas horas. Minha amiga ficava o tempo todo verificando como ele estava. Ela não podia acreditar, estava preocupada. Será que ele estava bem? Certamente estava. Estava em paz e dormindo, então dormiu por 2 horas. Quando ele acordou, ela tirou a fralda e tudo estava normal de volta. Às vezes, não sabemos o que causou o inchaço. O garotinho era um bebê que engatinhava e talvez estava engatinhando e algo picou naquela região. Talvez algo de poeira entrou na região, não sabemos. Mas ela não teve mais problema. Então, na dúvida, coloque o cataplasma de batata ralada. A batata ralada é bem suavizante, calmante e é muito boa para regiões inflamadas e quentes. Para a unha encravada, é excelente. Para a unha encravada, fazendo banho quente e frio e aplicamos o cataplasma de batata ralada. O banho quente e frio traz alívio, muitas vezes já no final do tratamento. Lembro de outra história. Aconteceu na Nova Zelândia há alguns anos. A senhora vinha se consultar comigo e trouxe seu filho de 7 anos. Percebi que o dedo dele tinha 2 vezes o tamanho normal. Eu disse, qual é o problema com o dedo dele? Ela disse, ele tem celulite. E eu disse, sim, mas por quê? Sabe, a terceira lei da dinâmica de Newton diz que para toda ação tem uma reação de igual força em sentido contrário. Por quê? Sempre tem um motivo. Ela disse, bem, ele estava brincando com seu carrinho de caixa de fósforo num lugar sujo. Ele tinha uma bolha. A bolha estourou e, é claro, entrou sujeira ali. Sabe, nossa pele é como uma armadura suave. E quando quebramos a pele e a sujeira entra, todo o corpo tem esse sistema que se apressa em atuar. A linfa vai ali, os glóbulos brancos vão para ali e agora estava tudo bem inchado. E eu disse, o que você tem feito? Ela disse, ele está em seu 2º ciclo de antibióticos. Tem que tomar analgésicos para poder dormir e também comprimidos para dormir. O garotinho só tinha 7 anos. Eu disse, posso tentar alguma coisa? Então peguei 2 copos, um com água quente, um com água fria, e fiz isso 3 vezes. Ao final do 3º período de minutos, o garoto já estava sorrindo. O que esse sorriso me dizia? Ele sentiu alívio. Logo fizemos um cataplasma de batata ralada da metade desse tamanho, para um dedinho, e colocamos nele e pedimos que Deus abençoasse. Sempre peço que Deus abençoe o cataplasma. Quando chegar em casa às 2 da tarde, o garotinho pediu que fizesse de novo. E antes de ir dormir, fizeram de novo. E trocaram o cataplasma todas as vezes. Sempre que fazemos um cataplasma de um vegetal fresco, devemos descartá-lo ao terminar de usar. E essa é a beleza do cataplasma. Basta descartá-lo. Se colocássemos batata ralada diretamente sobre a pele, teríamos uma sujeira enorme. Mas com isso fica muito mais fácil de lidar. A mãe disse que na manhã seguinte, quando tiraram o cataplasma de batata ralada, todo o pus e tudo que estava ali havia saído para o cataplasma. E os dedos estavam do tamanho normal. Ela disse que não precisou de analgésicos nem comprimidos para dormir naquela noite. Os banhos quentes e frios têm sido usados há séculos. E quando é para aliviar a dor, são praticamente inigualáveis. Eles podem certamente intensificar os cataplasmas. Agora vamos dar uma olhada na pimenta caiena. A pimenta caiena é uma erva notável. No livro De Volta ao Éden, de Jethro Kloss, ele dedica meia página para cada erva, mais 10 páginas para a pimenta caiena. A pimenta caiena movimenta o sangue. É um estimulante, mas não estimulante do sistema nervoso. Não é um irritante. É um estimulante do sangue. E sempre que movimentamos o sangue, transportamos cura para aquela região. A pimenta caiena pode ser usada internamente e externamente. Internamente, para aliviar uma garganta inflamada. Lembra, está na bomba contra a gripe. Pode picar um pouquinho, mas quando passar,
você sentirá alívio, porque a pimenta caiena também tem um efeito analgésico. Acaba com as dores naturalmente. Embora haja uma picância inicial, haverá uma experiência de alívio de dor. A pimenta caiena pode ser usada para dor de estômago, para baixo ácido clorídrico, então onde quer que a pimenta caiena toque, o sangue é estimulado à região, chegando ao ponto até mesmo de curar uma úlcera estomacal. Quando chega ao sangue, afina o sangue, fortalece a parede arterial, mas também pode ser usada externamente. Como usá-la internamente? Cerca de 1/4 de colher de chá e um pouco de água. Talvez 1/3 de copo d'água logo antes da refeição. Vai ajudar com a refeição e ajudará todas as outras áreas. Também pode usar externamente. E para usá-lo externamente, vamos fazer uma compressa. Eu vou fazer uma compressa para um pé. Tenho um pedaço de papel filme aqui desse tamanho e 2 camadas de papel toalha. O que eu vou fazer agora é colocar um pouco de azeite de oliva sobre esse papel. Porque quando coloco o azeite de oliva aqui, vou colocar um pouco de pimenta caiena. Estou usando o azeite de oliva só um pouquinho, porque se colocarmos muito, depois que colocarmos o cataplasma, e o melhor é colocá-lo para dormir à noite, não vai querer que o azeite de oliva escorra para a cama. Então, a gente só usa um pouco para cobrir a área. Dá para ver que eu fiz aqui um pouco mais. Um pouco mais. E agora vou borrifar um pouco de pimenta caiena nele. Vou borrifar cerca de meia colher de chá. E o motivo pelo qual eu coloco o azeite nele é porque a pimenta caiena vai grudar ali. Caso contrário, vai cair tudo. Ele ajuda a mantê-lo em seu lugar. Aqui já deu meia colher de chá. Espalhamos bem, garantindo que esteja bem grudado a pimenta caiena. E agora eu posso segurar e não vai cair. O que fazemos agora é que o pé vai aqui em cima. O plástico está aqui embaixo e vai proteger a meia e também vai proteger a cama. Colocamos o pé aqui e vestimos a meia. O motivo para fazer isso é para quem tem pé frio. Se alguém não sente o pé, você também pode usar. Se alguém não sente o pé ou tem pé frio, não se pode colocar o pé dele na água quente. Se colocarmos alguém com pé frio ou sem sensação no pé na água quente, podemos prejudicar o tecido, pois não há sensação. Certamente dá para colocar o pé numa água morna. O que fazemos é colocar o pé aqui. Teremos um para cada pé. Colocamos o pé aqui, vestimos a meia e o que a pimenta caiena faz é estimular a circulação sanguínea para o pé. Para pessoas com neuropatia periféricas, com problemas de sensação nos pés, eu descobri que de manhã eles sentem um formigamento e é o primeiro sinal que a vida está começando a voltar a esse pé. Por quanto tempo fazemos isso? Pode ser diferente para cada pessoa. Para alguns, talvez precisem fazer a cada 2 noites durante uma semana. Se os pés começarem a ficar quentes o dia inteiro, talvez já seja o momento de parar. Mas se alguém tem pé frio, pela manhã já estará quente. Meus pés não são frios. Mas se eu fizesse isso nos meus pés, às 4 da manhã teria que arrancar porque meus pés ficariam muito quentes. Novamente, observe a pessoa. Se ela tem pé frio, às vezes só é preciso fazer 2 vezes por semana. Mas também observar por que os pés dela estão ficando frios. Geralmente é má circulação. E para aumentar a circulação, exercício. O exercício aumenta o fluxo sanguíneo em todas as extremidades. Eu visitei uma senhora uma vez que tinha neuropatia periférica e fiz para ela vários desses e dobrei assim e coloquei dentro de uma sacola, ou seja, já estava pronto para ela. E ela podia pegar 2 desses a cada 2 noites e colocar nos pés. Dá para usar em qualquer parte do corpo que não tem sensação. Agora vamos dar uma olhada no óleo de rícino, ou óleo de mamona. O óleo de rícino penetra mais profundo que qualquer outro óleo.
Eu não recomendo que se tome óleo de rícino, por ser irritante por dentro, mas externamente tem um efeito notável. Ele penetra mais profundo que qualquer outro óleo e onde quer que penetre, quebra nódulos, protuberâncias, incrustações, esporões ósseos, tumores, dependendo de quanto tempo o esporão ósseo está ali. Se ele está ali uns 3 anos, pode levar uns 3 meses. Se o esporão ósseo está ali há 3 meses, pode levar umas 3 semanas. Já vi gente que me disse que seu esporão ósseo, pouco a pouco, foi desaparecendo com compressas de óleo de rícino. Quando eu falo de compressa, o que quero dizer com isso? Vou mostrar como eu faço. A gente pega o que eu chamo de manta para incontinência. É possível comprar isso para pessoas com incontinência. E cortamos. Dá para ver que eu cortei um pedaço. E a beleza disso é que tem uma cobertura de plástico por baixo. Eu abro aqui e coloco várias camadas de pano para deixá-la uma compressa grossa. Quanto mais grossa a compressa, mais óleo de rícino vai suportar. E mais óleo de rícino vai entrar em você. Então, eu fiz um aqui. Dá para ver? Isso aqui é bem grosso. Acho que tenho cerca de 8 camadas de pano aqui. E o que eu faço é lacrar as bordas com fita adesiva e grampeio as pontas. Também se pode costurá-las. E quando coloquei o óleo de rícino no início, era como uma camada espessa no topo. Deixamos descansar aí por uns 20 minutos, talvez meia hora, esperando que seja absorvido. Já está absorvido e está bem úmido. Dá para ver que não abrange todo o cataplasma, porque quando isso vai no corpo, o calor do corpo vai afinar o óleo e deixará um pouco de espaço para que se espalhe. Esse tamanho é bom para o peito, para um peito congestionado. É um bom tamanho para o abdômen, pode ser colocado no abdômen para constipação, também pode ser colocado nas paredes do abdômen para cólon irritável. Pode ser colocado sobre as costelas, para o fígado, pedras na vesícula, também pode ser colocado nas costas para pedras nos rins. Também pode ser colocado sobre o joelho, um joelho dolorido. Dá para ver, estamos chegando na parte de nossa apresentação que para o joelho inflamado, você pode experimentar o cataplasma de gengibre, outra hora pode experimentar o cataplasma de batata ralada e outra hora pode experimentar o óleo de rícino. E você verá o que cada cataplasma diferente faz. Mas lembre-se que esse aqui penetra profundamente. E por não estar puxando nada de você, é possível usar a mesma compressa uma e outra vez. Talvez até usar a mesma compressa por 2 meses. Talvez a cada 2 dias, se começar a ficar um pouco seca, coloque um pouco mais de óleo de rícino nela. Você verá, aí é só dobrar, colocar de lado e usar outra vez na noite seguinte. Já falei com mulheres que conseguiram quebrar nódulos mamários usando a compressa de óleo de rícino. Também já falei com mulheres que conseguiram eliminar o câncer de mama com óleo de rícino nos seios. Esse não é todo do programa. Há muitas outras coisas a se fazer. Em meu livro Self-Heal by Design, eu falo das condições requeridas para a cura, especialmente para o câncer. E isso aqui pode fazer parte desse programa. Agora vamos dar uma olhada no carvão. O carvão é um pó preto e o carvão tem sido usado por séculos. Ainda usam atualmente na medicina e o motivo pelo qual usam é porque o carvão absorve toxinas. Quando você coloca uma esponja seca na água, ela absorve o fluido, mas o carvão não absorve, mas adsorve. E adsorver se refere ao fato de que o carvão, sob o microscópio, tem todas essas pequenas facetas, toda essa área de superfície. E cada área de superfície tem a capacidade de unir as toxinas a elas. A NASA usa o carvão para filtrar o ar no espaço sideral. Eles usam carvão para filtrar a água no espaço sideral.
Na medicina, atualmente, usam o carvão para filtrar o sangue na diálise. Usam o carvão para casos de envenenamento. O carvão pode ser usado internamente e também externamente. Internamente é para todos os casos de envenenamento e externamente é também usado para envenenamento. Pode ser a picada de uma cobra ou abelha ou um marimbondo. Qualquer picada, formiga. Na Austrália temos uma tal de formiga saltadora e a picada dela é muito dolorida. E quando aplicamos o cataplasma de carvão, a dor vai embora em minutos. A maneira mais fácil de se fazer o cataplasma é colocá-lo num pequeno saquinho de ziploc, como este, e colocar 3 colheres de chá de carvão para 1 colher de chá de casca de psyllium. Quando misturamos carvão com água, é como misturar terra com água, enquanto a casca de psyllium funciona como uma gelatina suave, e foi o que fizemos aqui. O que podemos fazer numa crise o melhor é ter ido na geladeira. Estou buscando minhas tesouras aqui. Temos isso na geladeira e podemos cortar uma parte ao redor da borda. Tiramos o plástico e colocamos diretamente em cima. O que estamos colocando é como uma geleia preta. Esse é o cataplasma. Acho que toda casa deveria ter um desses. É fácil. Lembre-se, 3 colheres de chá de carvão para 1 colher de chá de casca de psyllium. E colocamos 3 vezes nessa quantidade de água. Selamos e amassamos. Amassamos bem, espalhamos até termos esse formato e cortamos a área para aplicar. Toda casa deveria ter um desses na geladeira ou, se está ali por mais de 1 semana, seria o caso de colocá-la no freezer. Isso a dissolve e neutraliza toxinas. Espero que você tenha sido encorajado e espero que tenha tido interesse no que mostramos hoje. Só quero mostrar que o xarope de cebola que fizemos no início já começou a formar um xarope aqui. Mas isso vai levar umas 24 horas até estar pronto. Desfrute dos experimentos com os cataplasmas. Tenho boas notícias. Se não funcionar, você não tem nada a perder. Mas temos descoberto que, em todos os casos, são conhecidos por trazer grande alívio, além de estimular a cura.